Sabia que pode reduzir o custo do seguro de vida no crédito à habitação para quase metade? Desde 2009 que este produto deixou de ter um vínculo permanente em termos legais, é por isso possível trocar de seguro de vida e até conseguir uma poupança. É sobre isso que vamos falar com o nosso convidado, é o especialista em seguros, Luís Tavares. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. De facto, os portugueses têm percepção de que a legislação mudou já há alguns anos e que podem ter essa liberdade? O que nós temos sentido ao longo dos últimos, realmente, alguns anos em que a própria Comunidade Europeia obrigou Portugal a transcrever algumas diretivas europeias, é que ainda não, ou seja, há realmente uma grande falta de conhecimento. Há já, no entanto, vários milhares de portugueses que foram beneficiando dessas alterações, mas o que se verifica é que, por força de alguma pressão das entidades bancárias, que no fundo tinham um monopólio desse tipo de produto e com grandes ganhos, não veem com bons olhos perder um pouco essa rentabilidade que tem esse ganho. E, mas portanto, estão alguns clientes até reféns das letras pequeninas associadas ao spread, se mudarem de alguma forma de empresa de seguros que muitas vezes pertence ao próprio banco, não podem ver o spread alterado e perder também condições. Eu gostava de dizer, a dificuldade principal prende-se mais com a falta de informação, ou seja, a grande verdade é que na esmagadora maioria dos casos os portugueses não têm uma vinculação que os prejudica ao mudarem de seguro, mas não têm essa percepção e, portanto, quando contactam o seu banco a perguntar se haveria possibilidade de trocar, é normal que o gestor do banco dê a entender que não e cria aqui alguma dificuldade e, portanto, ao longo dos últimos anos temos de facto verificado, temos milhares de clientes que temos conseguido fazer essa mudança e sempre que chegamos a dar conhecimento ao cliente de como é que as coisas se tratam, se ele tratar através de um especialista e, portanto, no caso do projeto que eu represento, a DS Seguros, diariamente temos dezenas e dezenas de clientes e milhares ao longo de anos a quem já transformámos o seguro de vida para um seguro bem mais acessível, mas tem mais a ver com a falta de informação do que propriamente dito com algo que o prejudique. Os bancos são também obrigados, na fase em que se está a começar a negociar um contrato de crédito à habitação, informar que o cliente tem essa liberdade. Os bancos são transparentes nessa perspectiva? Pois, de facto, não são muito, ou seja, os bancos acabam por ter interesse, de facto, em que o seguro seja feito por seu intermédio. Aliás, devido às alterações legais, os bancos deixaram até de poder ter normalmente seguradoras como tinham, mas transformaram-se rapidamente em mediadores de seguradoras e, portanto, no fundo, têm interesse em colocar o produto. E de maneira que acabam por, enfim, ter uma posição predominante na altura em que o cliente precisa do crédito e, portanto, está numa situação mais vulnerável em termos de negociação e, portanto, facilmente conseguem fazer com que o cliente acabe por aceitar e ficar com o seguro que o banco lhe propõe. No entanto, é bom que os portugueses percebam que, com recurso a uma ajuda especializada, podem perfeitamente fazer essa alteração. Vamos falar de números. E estamos a falar, sim... Que poupança é que podemos ter? Por exemplo, para termos uma ideia muito clara, acima da faixa etária dos 40 a 45 anos, para um casal português que tenha cerca de 100, 150 mil euros ao banco, estamos a falar em seguramente poder poupar mais de 50% no valor que paga do seguro de vida. Estamos a falar de um casal que poderá, nessa fasquia etária e nessa ordem de números, pagar cerca de 1.500, 2.000 euros por ano em seguro de vida e que vai encarecer imenso, porque o seguro de vida, para termos uma noção, a partir dos 60 anos, os portugueses pediram créditos, regra geral, nos últimos anos a pagar até aos 75 e a partir dos 60 é muito provável que alguns portugueses passem a pagar mais de seguro de vida do que da própria prestação do crédito. O que quer dizer que uma redução de cerca de 50% no valor é muito significativo no orçamento dos portugueses e enfim, é o que temos conseguido ajudar. Luís Tavares, muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Bom fim de semana. Muito obrigado.